Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos na lição de número 8 e hoje a gente vai ver uma importante personagem na igreja, não só na igreja primitiva, mas em para todos nós cristãos. Nós vamos estudar hoje a conversão dramática de Paulo. E nós vamos ter para essa lição um desafio. E aí eu desafio você, que você leia o capítulo 9, versículos de números 1 a 31. Há muitos detalhes na conversão desse grande homem e no início da sua vida, da sua caminhada. É interessante que mais uma vez a gente pare, estude e reflita. Então vamos lá, qual é o versículo-chave? O versículo-chave é o Atos 9, 27. Lá diz o seguinte: mas Barnabé, tomando-o consigo, tomando Saulo, né? Levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Vamos começar, né? Retomando algumas coisas. Com certeza nós já conhecemos, já falamos várias vezes, né, desse grande apóstolo, autor de várias cartas, mas vamos lá. Primeiro item nós vamos ver na nossa lição de hoje. Saulo, o perseguidor dos crentes. E nós vemos essa parte da vida de Saulo ainda, em Atos 8:1 e em Atos 9, versículos 1 e 2. Lá em Atos 8, que nós já estudamos, nós vimos que a morte de Estevão foi consentida, foi aprovada, né? Tinha um aval de Saulo de Tarso. Saulo, ele deu o seu voto lá no Sinédrio para a execução de Estevão. Então, nós temos a morte de Estevão, Paulo permitindo aquela morte. A partir desse momento, os cristãos, eles são perseguidos, né? E lá em Atos 8, olha só, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então a gente vê que aquele homem que permitiu a morte de Estevão, ele tinha em relação à igreja um sentimento de ódio. Ele entrava na igreja o quê? Assolando. Então não é pedindo licença, oi, como vai? Ele entrava o quê? Destruindo, né? Fazendo com que aquelas pessoas, com que aquele grupo, né, ele não existisse mais. E nessa sua atitude, ele tinha um sentimento de ódio em seu coração. E lá em Atos 26:11, diz o seguinte: Paulo diz que estava enfurecido. Então, o próprio Paulo relata que ele fazia isso com quê? Com ódio no coração. Atos 9, então, o que a gente percebe nesse capítulo, que é o nosso desafio de hoje? Saulo, ligado à morte de Estevão, a expulsão, né? Os cristãos, então, a partir desse momento, eles são espalhados, eles saem daquele lugar. Então, Saulo faz o quê? Ele vai pedir recomendações para perseguir os cristãos, o quê? Que estavam fora, já que os cristãos, eles se espalharam. Então, ele falou assim, então tá, então eu vou agora perseguir essas pessoas fora desse local. Segundo item da nossa lição, a conversão de Saulo. Atos 9, versículos 3 a 9. Olha que interessante. Ele pediu recomendações para perseguir as pessoas fora daquele local. Então tá, vamos lá. Ao final de sua viagem de 240 quilômetros, ele viu e ouviu o Senhor. E aí, a gente tem um diálogo, né? Nós vamos ver
Deus falando com Saulo. E aí nós vamos recordar o seguinte, que a pergunta feita a Saulo lhe mostrou o quanto Deus, o quanto o Senhor prezava, amava e era unido com a igreja. Saulo não sabia com quem que ele estava falando. Aí o Senhor falou com ele: Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Você persegue, você destrói as pessoas, né? Você faz isso tudo. Eu sou o Jesus a quem você persegue. Isso está lá em Atos 9, versículo 5. Confere você aí. Todos ao redor de Saulo ouviram aquela grande voz, mas eles não viram ninguém. Ouviram, mas não compreenderam. Levantando-se então Saulo, né, porque ele caiu, Paulo estava cego, né? Lá em Atos 9, 6, diz o seguinte: ele deveria seguir viagem, levado por outras pessoas para a cidade, onde aguardaria a pessoa que lhe diria o que fazer. Olha que interessante. Um homem com toda a estrutura de Paulo, com toda a formação de Paulo, ele tem um encontro com Jesus ali, né? Encontro com Deus ali naquele caminho. E a partir de um encontro dramático, né? Ele literalmente caiu. Ele caiu da sua posição, ele caiu daquela sua postura, ele fica cego. Esse homem, então, tem que o quê? Esperar e aguardar o que ele deveria fazer. E aí, nós vamos, então, ver o seguinte. Na experiência de Saulo, ele passa de perseguidor a apóstolo. Ele passa de odiento à causa de Cristo a um dos mais apaixonados discípulos de Jesus, um dos maiores defensores. A experiência de Saulo, né, ela foi uma experiência pessoal e somente Saulo viu e ouviu o que Jesus lhe falava. E ele obedeceu imediatamente. Olha a mudança de postura desse grande homem. A obediência foi completa, mesmo sem entender nada. Ele não sabia o que realmente estava acontecendo e nem o que viria a acontecer em sua vida. A experiência de Saulo foi uma demonstração da graça de Deus. E lá em 1 Coríntios 15, 10, nós vamos observar o seguinte. Olha só esse versículo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Em um versículo, Paulo fala 3 vezes a palavra graça. Pela graça, pela graça, pela graça. E aí nós vamos ver no terceiro item da nossa lição, Paulo agora, esse homem, né, que passou por todo esse processo de mudança, né, a vida dele literalmente foi revirada, o encontro dele com Ananias, né? Isso está lá em Atos 9, versículos 10 a 25. Então, o que a gente observa aqui? Paulo, ele obedeceu, foi, jejuou e orou, coisas que ele já sabia, né? Isso já fazia parte da prática dele, né? Daquilo que ele cria, mas ele jejuou, orou e esperou por 3 dias, antes que obtivesse qualquer explicação para tudo aquilo que aconteceu com ele. Olha que interessante o processo de transformação de Paulo. Jejuou, orou e esperou. Né? Ele agora era um homem o quê? Temente, obediente. O relacionamento com Deus foi o quê? Foi totalmente transformado. Enquanto Paulo jejuava, estava ali naquele processo, o Senhor teve um diálogo com Ananias. Quem era Ananias? Era um membro mais velho lá da igreja naquele local, né? E ao receber a ordem, é claro que Ananias, né, teve medo. Imagina, vou receber Paulo? Paulo, aquele que persegue, aquele que destrói, aquele que assola.
assola a igreja, mas Deus falou com aquele homem, você vai receber o quê? Você vai receber Paulo. Você vai acolher Paulo. Após essa palavra, Ananias encheu-se de coragem, obedeceu e foi ao encontro daquele novo convertido, daquele novo homem. Em Ananias, Saulo encontrou uma resposta para o seu problema de cegueira, né? Lembra que no processo todo da conversão dele, ele caiu, ficou cego. Então, agora ele recebeu uma solução para o problema de cegueira, ele recebeu uma oração, ele ficou cheio do Espírito Santo e ele foi batizado, alimentou-se. Então, é todo um processo de transformação e agora uma nova caminhada, um novo homem, deixando Saulo para ser o grande Paulo. Ocorreu uma mudança na vida desse homem, desse grande homem, né? Agora nós podemos falar, literalmente, um grande homem. Saulo agora, então, sai o quê? Pregando na cidade, causando espanto, confusão. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E aí, então, ele passa a ser perseguido. Olha que interessante, de perseguidor a perseguido. Alguns deles, vendo aquilo tudo acontecendo, tramaram a morte de Paulo, que saiu foragido em um cesto pela muralha da cidade. Olha que interessante, né? Olha só, ele agora tem que sair foragido, fugido e num cesto, né? Pela providência de Deus, né? Deus providenciando tudo e homens já atuando na vida desse grande apóstolo. Saulo mudou seu relacionamento agora com os judeus. Em vez de concordar com eles sobre o Messias, sobre a questão do Messias, ele passou a demonstrar que Jesus Cristo era o Cristo que eles esperavam. Então ele vai lá para os judeus e fala, olha, Cristo é o Messias que vocês tanto esperam, que vocês tanto aguardam. Aí ele já estava o quê? Entrando em conflito com esse grupo, né? E esse grupo que vai realmente agora, Paulo vai ter uma relação de conflito com esse grupo. Agora nós vamos ver uma outra questão. Paulo e Barnabé. A apresentação, os apóstolos em Jerusalém. Aqui nós temos um primeiro momento da nossa lição, Ananias. Ananias apresenta, né, nesse processo de acolhimento de Saulo, naquele momento tão difícil da vida dele. Agora nós vamos ver um outro homem na vida de Paulo, Barnabé. E Paulo vai apresentar, Barnabé vai apresentar Paulo lá para os apóstolos em Jerusalém. Onde está isso? Atos 9, versículos 26 a 31. Confere isso aí na sua Bíblia. Então, o que a gente vê? Deus providenciou um homem que se dispôs a acreditar na conversão daquele homem e o apresentou aos irmãos. Então, mais uma vez, agora, uma pessoa acolhendo esse novo convertido, esse homem totalmente transformado. A conversão, agora é interessante a gente lembrar, né, um fato que é o seguinte, a conversão lá em Damasco, no caminho, aquela conversão dramática, né? Aquela conversão vista por todos, e a chegada em Jerusalém, na realidade, são 3 anos. É 3 anos que Paulo vai passar por todo um processo, né? A vida dele, a partir do momento que ele teve esse encontro, mas ele tem um processo. Ele tem um processo interno, né? Ele tem que realmente trabalhar uma série de questões em sua vida. Então foram 3 anos de quê? Em que Paulo passa nessa de Damasco até Jerusalém. Barnabé, então, foi a carta de apresentação de Paulo aos líderes da igreja, que o acolheu como novo convertido. E aí nós vamos ver que em Jerusalém, Paulo foi perseguido e os apóstolos o mandaram secretamente para outro lugar. Olha como é que a vida desse homem vai passando por transformações. Deus vai atuando, Deus vai agindo
Deus vai providenciando pessoas ao quê? Para estar no momento certo, na hora certa, fazendo toda a diferença na vida dele. E aí, nós vamos ver então esse homem agora, Paulo, no seu testemunho agora, na sua vida, no seu cotidiano. O testemunho de Paulo era cristocêntrico. Percebam bem que a mensagem dele era totalmente centrada em Cristo e na graça. A gente percebe isso nas suas cartas. Cristo e a questão da ação de Deus. E o que a gente observa também na vida desse apóstolo, ele agia no poder do Espírito Santo. Ele era um homem que ele era o quê? Totalmente o quê? Guiado, orientado, temente. Ele era corajoso, né? Tanto ele era corajoso para assolar a igreja, destruir igrejas, perseguir, né? E era uma ação com muito ódio. Ele também foi corajoso. Agora, esse novo homem, ele não tinha medo de quê? De falar, né? Não só de falar, de passar por uma série de provas em sua vida. E quantas provas esse homem passou, né? Quantas privações a gente percebe na vida desse apóstolo. E Cristo, custou caro, né? E como custou caro a conversão de Paulo, né? Desse homem. A gente percebe o seguinte, que quanto mais ele sofria oposição, quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele era o quê? Atacado, mais o seu testemunho o quê? Fluía. E mais ele o quê? Falava, mais ele pregava, né? Então, quanto mais oposição, quanto mais perseguição, mais esse homem tinha uma resposta para dar. Mais uma reação, ele tinha uma reação. Uma resposta de sempre falar do amor de Deus. E a conversão de Paulo, a conversão de Saulo, né? Ela tem várias lições. O que a gente percebe nas suas cartas? Primeiro, orar pelos perseguidos, né? Pelos irmãos que são perseguidos. E a gente vai ver que é uma coisa que a gente aprende, né? Orar sempre. Orar por todas as pessoas. Orar por aqueles que estão o quê? Que precisam de receber a graça, que precisam sofrer todo esse processo de transformação. Outra coisa que a gente percebe na vida de Saulo, testemunhar é um dever. Através da vida desse homem, da atitude dele, de todas as suas atitudes, ele testemunhava, ele falava. E outra coisa que a gente percebe na vida desse grande homem, conversão implica em mudança. Mudança, transformação, mudança de atitude. É deixar aquelas velhas roupas e assumir, literalmente, um novo papel. Hoje nós vimos nessa lição 2 personagens, Ananias e Barnabé. A importância desses 2 homens em receber um novo convertido, em acolher. Será que nós estamos recebendo? Será que nós estamos acolhendo as pessoas que estão chegando em nossas igrejas, chegando de alguma forma em nossas vidas? Nós estamos acolhendo essas pessoas? Nós estamos falando de Deus, não só falando, mas agindo, atuando? E agora, nesse momento DVD, nesse momento musical, nós vamos cantar. Creio que você pode cantar aí na sua casa também, né? E vamos recordar, vamos trazer na memória esse hino do cantor cristão, Foi na Cruz. Bora lá? Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. No nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida. Nós vamos agradecer a Deus porque estamos no mês de maio. Esse mês que ele é dedicado à família. Vamos agradecer a Deus pelas nossas famílias, né? Vamos agradecer a Deus por aquilo que Deus nos tem dado. Vamos agradecer a Deus vamos pedir a Deus pelo Brasil. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. Esse país que a todo momento nós percebemos o quanto ele precisa do amor de Deus. A cada coisa que escutamos, a cada coisa que vemos, nós precisamos realmente suplicar, clamar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários da nossa igreja, os missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos aqui no bairro Padre Eustáquio, na rua Itororó. Vamos clamar a Deus para que possamos ser uma bênção nesse lugar, que possamos fazer toda a bênção, toda a diferença nesse lugar. Vamos orar pelos nossos ministérios, vamos orar pelos nossos diáconos, vamos orar pelo nosso pastor, pelo pastor Valquimar e a sua família, para que Deus esteja abençoando, para que possamos abençoar. Vamos orar pelas nossas famílias, né? Vamos orar por todas as necessidades que estamos passando, pelas lutas, enfermidades. Vamos clamar pelas pessoas que de alguma forma estão afastadas. Vamos clamar a Deus. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas também que por algum motivo não estão fazendo. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos enfermos, por essas pessoas que precisam das nossas orações e para que Deus também esteja abençoando aquelas pessoas que cuidam, todos os profissionais e familiares que cuidam dos idosos e dos enfermos. Vamos orar pela diretoria, né? Pela diretoria da nossa igreja, pelas pessoas que ocuparam cargos, pelas pessoas que estão se dispondo a trabalhar, para que Deus possa capacitar a cada um de nós.
E vamos orar por toda a área musical da nossa igreja, para que Deus possa levantar novas pessoas e abençoar a cada um que já tem participado, já tem colocado louvor para a honra e glória do nosso Deus. E aí, chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de bênçãos, mas acima de tudo, que possamos fazer a diferença na vida de alguém, que possamos dar realmente o nosso testemunho. Até breve.